Então vamos lá, né, pessoal? Qualquer dúvida, vou frisar novamente, vocês falem comigo, tá bom? Não esqueçam de assinar o nome lá no chat, tá ok? Então vamos lá, mandei o material de apoio para vocês, né? São 4 módulos o nosso curso, tá bom, pessoal? E nesse primeiro módulo, o que é que nós vamos estudar, né? Nesse primeiro módulo, nós vamos falar sobre a história da UTI, como que surgiram as UTIs, né? A estrutura física, como que deve ser a estrutura física desse local, como que é o funcionamento, o que é um paciente crítico, o que é o paciente não crítico, tá? Nesse primeiro módulo nós vamos estudar isso. Então vamos lá. Tá todo mundo vendo esse slide, por favor? Só responda aí pra mim. Alguém abre o microfone e me responde. Sim. Beleza. Sim. Ótimo. Sim. Então vamos lá, né, pessoal? Então, né, o nosso curso, né, Procedimentos e Técnicas em UTI. Meu nome é Joyce, eu não apresentei pra vocês, né? Meu nome é Joyce, eu moro aqui em Uruana. Eu sou enfermeira, sou formada há 9 anos. Sou pós-graduada em docência do ensino superior, tô pós-graduando agora em enfermagem do trabalho também. Sou apaixonada na docência, pessoal. Amo, 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 amo de paixão. Minha paixão estar aqui com vocês, dar aula, passar conhecimento, a gente ter essas trocas. Então, isso aqui pra mim é paixão mesmo, gosto de verdade, tá? Já trabalhei também na área, né? No momento tô só com as minhas aulas e tô aqui para ajudar vocês, tá ok? Então, no nosso primeiro módulo, o que é que a gente vai estudar? A gente vai fazer um apanhado, né? Que foi aquele material de apoio que eu mandei para vocês. Nós vamos falar sobre a unidade de terapia intensiva, vamos fazer uma retrospectiva nessa história, na estrutura física, vamos falar sobre ela. Vamos entender o paciente crítico, vamos falar sobre os critérios de admissão e alta desses pacientes na UTI, vamos falar sobre as funções e elementos dessa equipe que trabalha nessa UTI, vamos falar também sobre assistência humanizada ao paciente crítico, que é algo assim, que enfermagem, né, ultimamente a gente fala muito em humanização, muito mesmo, e isso é necessário a gente aprender a fundo para colocar na prática. E por último, nós vamos falar sobre ética, bioética em terapia intensiva, tá? Essa unidade de terapia intensiva, nós vamos falar primeiro, né, sobre a retrospectiva histórica e estrutura física. Então, esse cuidado com esse paciente, pessoal, nessa terapia intensiva, ela é uma modalidade conhecida mundialmente e aceita também, né? Ela é regulamentada pelos conselhos regionais de medicina, e ela tem as suas definições, tem as suas normas técnicas e éticas também, tá? Para que seja prestado um cuidado com qualidade e esses profissionais possam trabalhar com responsabilidade e segurança, tá bom? Então, isso aqui é como se fosse a definição de uma UTI, tá? E segundo o CREMESP, a resolução 17170 de 2007, o CREMESP é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, tá? E fazendo uma pesquisa, eu vi também que, segundo essa resolução, que ela é usada, né, nacionalmente nas UTIs, ou seja, no Brasil todo, né? O que que define, o que que regulamenta essas atividades das unidades de terapia intensiva, né? É o quê? É o serviço de tratamento intensivo e ele tem por objetivo prestar esse atendimento a esses pacientes graves, né? Ou com risco, e também com esse potencial recuperável, tá? E que exige essa assistência médica ininterrupta e com esse apoio da equipe multiprofissional, tá bom? Além de equipamentos e recursos humanos especializados também. Então, a UTI é isso aqui, pessoal, é esse atendimento a esse paciente grave ou com risco, mas que ele tem um grande potencial de recuperação, tá? E que ele necessite desse cuidado ininterrupto o tempo todo, junto desse médico, né, e dessa equipe multiprofissional de saúde, tá? E equipamentos também que nós sabemos que esse paciente que precisa da terapia intensiva, da unidade de terapia intensiva, ele precisa geralmente estar conectado a aparelhos, então ele vai ter que ter esse cuidado mais próximo, né, de nós, equipe de saúde.
E a enfermagem, né? Como que a enfermagem surgiu dentro dessa assistência, né, em unidades de terapia intensiva, né? Então a enfermagem, nós sabemos, né, pessoal, começa lá com a história da Florence, né, no século XIX. Pessoal, eu só vou admitir umas pessoas aqui que eu acho que estão me chamando aqui. Só um minuto, tá? E nós voltamos para lá. Tá ok? Pronto. Admitir as pessoas e nós vamos voltar novamente, tá? Prontinho. Então vamos lá. Voltando, né, a falar que nós sabemos que a enfermagem, né, teve o princípio com a Florence, né, Nightingale, no século XIX, que foi a mãe da enfermagem, né, digamos assim. Tanto nos cursos técnicos como também na graduação de enfermagem, a gente fala muito, né, sobre isso, né, a dama da lâmpada, né, ela recrutou, né, treinou mulheres, né, durante a Guerra da Crimeia, que foi no período de 1854 até 1856, e nesse treinamento dessas mulheres, elas as ajudavam, né, nos cuidados e na higiene desses soldados feridos, né, durante a guerra, né. Então a Florence, né, conhecida como a Dama da Lâmpada, eu expliquei para vocês, ela vinha com essa lâmpada, né, no período, né, da noite, que estava tudo escuro, olhando e observando, né, essas pessoas, esses soldados que estavam ali feridos, né, e oferecendo essa assistência. Então por isso que ela é considerada como a mãe da enfermagem. E eu acho muito interessante, quando a gente estava na graduação, a professora passou um filme e falando assim que os soldados que a Florence cuidou, pra gente ter uma noção nessa época, né, que os recursos eram poucos, os soldados que ela cuidou tiveram uma sobrevida grande, né, 40%, algo assim. Então a gente vê que ela teve um cuidado intensivo. Então a enfermagem, né, essa assistência de enfermagem nessas unidades de terapia intensiva teve seu início aí, porque esses soldados estavam com potencial de risco, né, em suas vidas, e geralmente eram pacientes graves também, e ela conseguiu ter esse cuidado, né, ofertar esse cuidado com qualidade, e esses soldados terem essa taxa de sobrevida, né. E foi também através da Florence que surgiu a ideia de classificar esses doentes, né, conforme o grau de sua dependência. Então, ela dispunha eles nas enfermarias, colocando os mais graves próximo, né, ao trabalho das enfermeiras, mais próximo a ela, né, porque ela sabia que esses pacientes que estavam mais graves, eles tinham um grau de dependência maior e necessitaria de uma vigilância e de um melhor atendimento, né. Então, ela teve a inteligência, ela soube, né, distinguir, separar, né, as pessoas que precisavam de mais cuidado ou não, e foi a partir disso também, né, a partir desse cuidado da Florence, que surgiu essa ideia de classificar essas pessoas em estado mais grave ou não, né. Eu falo assim que a Florence, ela era avançada, né, pelo a situação que ela viveu, no momento que ela viveu, ela era uma pessoa extremamente inteligente, falava várias línguas, então ela realmente, né, ela foi a mãe da enfermagem, e nada mais justo do que dar esse nome a ela, porque realmente ela fez grande diferença, né. Então vamos lá, pessoal, continuando, né, vamos continuar falando, né, sobre esse avanço, né. Segundo o Eu e Planta, quando eu falar isso aqui, pessoal, e tem o ano na frente, são citações, tá? Citações dessas pessoas, desses autores, tá bom? Então, segundo o Eu e Planta, eles afirmam que esse avanço, né, dos procedimentos cirúrgicos e essa necessidade desse maior cuidado a esses pacientes, né, durante o período pós-operatório imediato, levou a esse desenvolvimento, né, das unidades de terapia intensiva. Então, inicialmente esse tratamento, ele era realizado em salas especiais, quando ainda não existia unidade de terapia intensiva, e em salas adjacentes, ali próximo à sala de cirurgia. Então, esse acompanhamento era feito primeiramente, né, quando se fundiu essas unidades de terapia intensiva, era conduzido pelo cirurgião e depois o anestesista, e com o passar do tempo, né, ele foi atribuído ao pessoal da enfermagem, né, aos enfermeiros, e essa equipe depois foi se tornando multiprofissional, né.
no qual foi distinguido cada responsabilidade, né, na observação do tratamento clínico de cada um desses pacientes que estava ali inserido nessa unidade de tratamento intensivo, tá? E aqui, pessoal, achei muito interessante essa foto, olha bem para vocês verem, né? Como era a unidade de pacientes graves em 1863 nos Estados Unidos, né? Então, é totalmente diferente, a gente dá uma olhada assim e fala, nossa, sem estrutura, né? Mas para a época, o que era disponível era isso. Então, aqui eram os pacientes em estado grave, sem nenhum aparelho. Então, com o avanço da medicina, né, pessoal, tudo só tende a melhorar, né? A ficar melhor cada vez mais. E os serviços, né? Quais são os serviços de tratamento intensivo que a gente tem e como ele é dividido, né, em faixa etária desses pacientes atendidos, né? Então, a gente vai ver cada modalidade, tá bom? Então, vamos lá. Paciente neonatal, né? Quais são esses pacientes? Eles são aqueles pacientes atendidos, né, com idade de 0 a 28 dias, pacientes neonatos, né? Então, geralmente, em hospitais que são maternidades, né, que possuem essas UTIs neonatais, então, eles atendem pacientes de 0 a 28 dias, tá? E aí nós temos também o pediátrico, destinado, né, ao atendimento desses pacientes de 29 dias a 18 anos incompletos, tá? E aí nós temos os adultos também, que é destinado a pacientes com idades acima de 14 anos, tá? E também nós temos esse paciente nessa faixa etária de 14 a 18 anos incompletos, que eles podem ser atendidos nesse tratamento intensivo, tanto no adulto como no pediátrico, tá? De 14 a 18 anos incompletos, dependendo da rotina de cada local e de cada UTI, tá? Vão ter UTIs que vão compreender pacientes somente até 10 anos, digamos assim, vai ter em específico pediátrico, considerando que acima disso também já são outro lugar que eles vão estar internados, tá? Isso depende de cada funcionamento. Tem essas especificações pra gente entender, tá bom? Mas cada lugar trabalha conforme a sua rotina, tá? E o que toda UTI ela deve dispor no mínimo, tá, pessoal? No mínimo ela tem que ter os seguintes serviços 24 horas por dia, tá? Então, vocês chegaram para trabalhar numa UTI, ela tem que ter isso aqui no mínimo, tá bom? 24 horas por dia. Laboratório de análises clínicas, né, que é o laboratório que vai fazer os exames e afins. Agência transfusional de banco de sangue tem que ter também, tá bom? É necessário. Diálise peritoneal, tá? Essa diálise peritoneal, ela é diferente da diálise, da hemodiálise que é feita normal. Por quê? Essa diálise peritoneal, ela é feita no peritônio. Esse peritônio, o que é, pessoal? É aquela membraninha fininha que nós temos, né, no nosso abdômen, que encobre os nossos órgãos. Então, nesse local, nas pessoas que têm falências de rins, né, nesse abdômen, tende muito a ter retenção de líquido, tá? Então, isso não é bom para a pessoa que está internada ali, esse paciente crítico ou grave na UTI. Então, é necessário ter essa diálise peritoneal. Oi? A Ana Paula está pedindo para a senhora aceitar ela, porque ela teve um problema com a internet. Tá bom. Vou lá de novo, tá, pessoal? Só um minuto. Vou sair daqui e vou voltar lá, pra gente continuar. Só um minutinho. Admitir agora. Deu certo? Deu, né, pessoal? Então, beleza. Vou continuar, tá bom? Vamos continuando. Então, vamos lá, pessoal. Falamos sobre a diálise peritoneal, né? Que eu expliquei para vocês que essa diálise é feita no abdômen, né? A fim de extrair esse líquido, né? Que está ali em acúmulo no abdômen, tá bom? Nós temos eletrocardiografia, né? Que é necessário, os exames de eletro do coração, que são super necessários e tem que ter no mínimo na UTI. E serviços de imagens, né? Que são os exames, né, de ultrassom e que tem que ser feitos à beira do leito. Então, tem que ser com um aparelho portátil, tá? E além do que, todos esses equipamentos e todos esses serviços, eles são assistidos, né, pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que é a CCIH, tá?
Então, tudo isso, além de tudo isso, eles devem ser observados pela CCIH, tá bom? Então, aqui é uma imagem, professora, né? só sobre diálise alguma coisa? Fala de novo, quem tá falando, por favor. Aula. É porque eu acabei de entrar na aula e eu perdi a explicação sobre a diálise. Tá bom, quem tá falando, fala pra mim. Ana Paula. Ana Paula, é o seguinte, eu expliquei aqui, voltei o slide novamente, o que toda UTI deve dispor no mínimo, né, pessoal, desses seguintes serviços. Aí expliquei, tem que ter o laboratório para fazer os exames, o banco de sangue, né, para fazer transfusão de sangue se for necessário, e a diálise peritoneal. O que acontece? Essa diálise peritoneal é diferente da hemodiálise que nós vemos, né, que a gente sempre ouve falar, que é o filtrar do sangue por uma máquina, né, que ele passa, e é feito esse serviço é feito em pacientes que têm o quê? Falência dos rins, né? Então, essa diálise peritoneal, ela é feita no abdômen, porque no nosso abdômen nós temos uma película fininha, que é chamado de peritônio, e em pacientes que têm essa falência de rins, é comum um acúmulo de líquido nesse peritônio, tá? Então, essa diálise, o que é? A retirada desse líquido, tá bom? Então, essa diálise peritoneal tem que ser feita também em pacientes que estão ali, né, na UTI, e que provavelmente estão ali por falência de rins ou qualquer outra patologia também em concomitante, tá? Porque geralmente é assim, paciente que está em estado crítico, ele tem falência de mais de algum sistema, né? Nós sabemos disso. Então, essa diálise peritoneal é isso, é a retirada de líquido que, geralmente, em pacientes que têm falência de rins, tem um acúmulo grande desse líquido no peritônio, que é esse local do nosso abdômen aqui da frente, tá bom? Entendeu direitinho, Paula? Entendi. Então, beleza. Qualquer dúvida também depois é só você me chamar, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Aqui é uma imagem de uma UTI para vocês verem. Aqui é uma UTI mais moderna, que tem vários equipamentos, né? Uma cama mais moderna também, tá? Então, subtende-se que uma UTI, para funcionar de forma correta, tem que ser mais ou menos nesse modelo, tá ok? E esse planejamento dessa UTI, pessoal, deve ser baseado nos padrões de admissão desse paciente, tá bom? Através do fluxo de visitantes e funcionários e na necessidade de instalação de apoio, né? Do posto de enfermagem, armazenamento, parte burocrática, né? Exigência administrativa e educacionais, tá? Então, isso tudo são serviços que são peculiares à instituição, tá? E são individuais em questão. O que significa isso, né? Então, a UTI em si, ela é individual de cada local, tá? Então, vocês vão ver o que é certo. Por exemplo, é certo que a UTI, ela tem que ser, o posto de enfermagem tem que estar em visão a todos os pacientes, mas vocês às vezes vão ver UTI que não sejam assim. Então, é individual de cada instituição, tá bom? Então, é individual de cada instituição como é feita a admissão do paciente, é individual de cada instituição o fluxo de visitantes e funcionários também, tá? A necessidade de instalação de cada coisa. Então, isso é individual a cada funcionamento, tá bom? Como também em qualquer outras áreas hospitalares, tá, pessoal? Então, nós sabemos o que é o certo, mas o funcionamento é distinguido através do funcionamento individual de cada instituição, tá ok? Contanto que funcione de forma correta e trabalhe seguindo as normativas e os parâmetros também corretos, tá tudo beleza, tá? E segundo essas normas, né, e projetos físicos desses estabelecimentos assistenciais à saúde, o EAS, né, de 1995, a organização físico-funcional de internação desse paciente em regime de terapia, ela deve ser, vamos ver de quais formas que tem que ser essa organização físico-funcional, né, dessa internação do paciente. Então, o que ela deve ter? Ela deve proporcionar condições de internar pacientes críticos em ambientes individuais ou coletivos, tá? Conforme for o grau de risco, conforme faixa etária ou patologia, né, que essa pessoa esteja cometida, tá bom? Exemplo, vou citar um exemplo para vocês do que nós estamos vivendo, né? Pacientes, hoje em dia a gente só fala de pacientes com Covid-19, né? Então, paciente que tem Covid-19, ele não pode estar junto com pacientes que não tenham Covid,
tá? Então tem que ser tudo separado, tudo em específico, mas isso é conforme o andamento de cada local. Então eles vão fazer os ajustes necessários, se for doenças infecto-contagiosas, né, que aquele paciente esteja ali, ele não pode estar em comum, em coletivo com outros pacientes. Então tem que ter todas essas distinções, tá? Então nós vamos também, o que vai ser feito? Nós vamos executar, registrar, né, assistência médica e assistência de enfermagem. Nós vamos prestar apoio diagnóstico laboratorial e de imagem terapêutico 24 horas, igual eu já expliquei para vocês, o que tem que ter no mínimo. Manter condições de monitoramento e assistência respiratória contínua, porque na maioria das vezes esse paciente que está ali, ele não consegue respirar sozinho, então é dever nosso observar e ofertar isso para esse paciente que está ali. Prestar assistência nutricional e distribuir alimentos a esse paciente, que às vezes, na maioria das vezes, né, como eles estão inconscientes, né, estão ali sedados, entubados, eles não vão comer pela via oral normal. Então, é feito uma nutrição com o nutricionista e geralmente, quando é passada essas nutrições, elas são nutrições caras, tá, pessoal, de alto custo. E geralmente essa nutricionista observa a necessidade daquele paciente que esteja ali, ou proteínas a mais, ou vitaminas a mais, e ela é administrada por sondas, tá? Então depende de cada individualidade desses pacientes que estão ali. Não é a mesma comida como na enfermaria que nós vamos ofertar para todo mundo que tá ali, não, tá bom? Cada um tem a sua necessidade distinta, tá ok? E manter os pacientes que estão com morte encefálica, né, que já faleceram, manter eles nas condições que possam permitir a retirada desses órgãos, né, para transplante, desde quando seja consentido, né? Então, geralmente quando vai ser admitido esse paciente, né, já é passado um local para eles preencherem, né, um roteiro, e eles vão preencher essa ficha e ali tá falando se é permitido ou não, se é consentido ou não a retirada de órgãos. Então, quando ocorre essa morte encefálica, então eles vão ainda manter em condições, porque se tirar tudo e não deixar os órgãos e tecidos ainda em funcionamento, né, com oxigenação, esses órgãos não vão estar viáveis a serem transplantados e retirados desses pacientes, tá? Mas isso mediante o consentimento, tá ok? Mais à frente nós vamos estudar ainda nesse módulo referente à ética, né? Então, acontece muito, pessoal, tá? Não assustem quando vocês ouvirem falar em tráfico de órgãos, né? A gente às vezes cai uma bomba aí que tem enfermeiros e médicos envolvidos, porque é algo que envolve dinheiro. Então, às vezes o paciente nem veio a óbito, então eles acontece muito de retirar os aparelhos e deixar esse paciente morrer, né? Constatar a morte e fazer essa venda de órgãos, né? Às vezes a família nem fica sabendo, então isso pode acontecer. Existe bandidagem também, e muita, tá, pessoal? Fiquem atentos a isso nesse meio nosso também da saúde, tá? E aqui é uma foto bem específica para vocês verem, né? Os tubos de conexões, os aparelhos, tá? Uma UTI também bem equipada, tá bom? Então, essa foto aqui dá pra gente ter uma observação bem bacana. E é necessário também que a unidade de terapia intensiva, ela esteja em uma posição privilegiada dentro do hospital. O que é isso? Ela deve ficar perto do elevador, deve ter um acesso controlado, lógico, deve ser próximo a um serviço de emergência, né? Próximo ao centro cirúrgico, tem que ser próximo à sala de recuperação pós-anestésica, tá? Então, essas unidades próximo a um serviço de laboratório e radiologia. Então, é necessário que a unidade de terapia intensiva esteja numa posição privilegiada dentro do hospital. Não pode ser afastado, tá? Isso tudo tem que estar em observação. E de acordo com o Gomes, pessoal, outro autor que eu citei aqui para vocês, uma UTI, quando é viável, né, ter esses leitos de UTI? Ela deve existir com no mínimo 5 leitos, tá? Em um hospital com capacidade para 100 leitos. Então, 100 para 5. 100 leitos de enfermaria, né? E quando tem nesse hospital, deve ter no mínimo 5 leitos de UTI, tá? E essa instalação de ao menos esses 5 leitos, ela, se não for
esse 5, se for menos que 5, ela é uma prática extremamente onerosa. O que é isso? Ela é uma prática que vai só dar prejuízo para esse hospital. Então, com essa quantidade de 100 leitos, né, de enfermaria, ela tem que ter no mínimo 5, porque se não for, vai ter um rendimento insatisfatório, tá? Em questão de atendimento, tá bom? Agora, em locais que são especializados, né, em cirurgias, principalmente cardiológicas, em local de emergência, deve ser feito um cálculo em específico, né, para ver se pode ter mais leitos que isso, tá? Mas menos que isso é inviável, tá bom? Geralmente é considerado, né, um ponto de vista assim, funcional, que vai funcionar bacana, que vai ter um rendimento satisfatório para esse hospital, no mínimo de 8 a 12 leitos por unidade, tá? E caso, se for necessário ter um maior número de leitos, né, deve ser dividida em subunidades, tá bom? Unidades de recuperação pós-cirúrgico, unidades de paciente com doença infecto-contagiosas, tá? Se for um número maior de leitos. Então, a gente vê isso bem visível agora, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Igual, eu fiquei sabendo, eu não fui, às vezes vocês até que estão aí trabalhando no meio devem ter ido, ou então no ambiente de vocês, lá em Uruaçu eles abriram um hospital de campanha lá, né, que era para ser o hospital regional. Gente, eu vi um vídeo e eu fiquei encabulada, porque eu morei lá em Uruaçu há muitos anos, então é uma coisa de louco aquele hospital, que loucura! Até um aluno meu lá de Crixás que tá trabalhando na área, ele comentou comigo, falou, professora do céu, lá tá uma loucura, lá, eles que nunca viam uma coisa tão equipada, tão organizada, e leito de UTI, se eu não me engano, ele falou pra mim que lá tem 60 leitos de UTI, então é muita coisa, né? Tomara que perpetue, né, pessoal, que continue desse jeito, porque a nossa região precisa, né, necessita disso, mesmo que depois que passe essa pandemia, tá? E essas subunidades, elas sendo divididas, isso vai proporcionar uma maior eficiência no atendimento, né, da equipe de trabalho, tá? Porque se subdividir fica mais fácil de ofertar esse atendimento, tá ok? Então, pessoal, essa área, né, ela deve ser planejada, a área da UTI, eu achei bacana essa foto aí para vocês terem um atendimento, quem não conhece, né, a unidade de terapia intensiva. Ela deve ser planejada, né, de uma forma que proporcione essa observação contínua desse paciente, tá? Então, vocês estão vendo o posto de enfermagem lá, tem 2 profissionais, todo voltado para os leitos da UTI, porque isso a gente permite uma linha direta da visão, tá bom? Então, a gente vai conseguir observar o paciente e estar também ali de olho no posto de enfermagem, tá? Então, tem que ser isso daqui. Isso aqui é o básico, porque estão vendo que tem 2 balcões, aí tem leitos de ambos os lados, né? Porque a gente tá com a visão inteira em linha direta nesses pacientes. Deixa eu ver alguém aqui, parece que tava pedindo para ser admitido, pessoal. Se tiver, vocês me chamem lá, tá bom? Que eu não tá aqui, tá? Vamos voltar lá, continuar. Vou voltar lá de onde nós paramos. Aí, vamos lá. Então, vocês viram aqui como que tem que ser o posto de enfermagem, né? Então, vamos agora entender, pessoal, um pouquinho desse paciente crítico, né? O que é esse paciente crítico que deve ser admitido nessa unidade de terapia intensiva? Vamos entender, né? Para a gente trabalhar nessa terapia, nessa unidade de terapia intensiva, é mais do que necessário a gente entender qual que é o tipo de paciente que a gente vai encontrar lá, tá? E como eu falei para vocês, esse paciente que ele é admitido nessa área, ele precisa ser grave ou de risco, tá bom? Mas com possibilidade de recuperação. Ah, morreu, nós vamos levar para UTI. Não, tá? Morreu, vai pro IML, vai pro necrotério do hospital, tá bom? Então, todo paciente que está na UTI, ele tem que ter uma possibilidade de recuperação. Ele pode estar grave, pode estar crítico, né, ali em risco, mas ele deve ter essa possibilidade de recuperação. Ele necessita de um cuidado maior do que o paciente que está na enfermaria. Ele precisa desse cuidado contínuo 24 horas, tá? E a gente pode descrever em 2 situações bem distintas para a gente entender esse paciente que nós vamos encontrar nessa unidade de terapia intensiva, tá? Que é o paciente grave,
que é aquele que apresenta essa instabilidade de um ou mais dois sistemas orgânicos com risco de morte. O que é isso? É paciente que fez uma cirurgia cardiotorácica, né? E tá também com dificuldade de respiração devido a alguma pneumonia, alguma coisa do tipo, digamos assim. Então, ele tá com dois sistemas, né, comprometidos, sistemas orgânicos. No COVID, é o sistema respiratório que está comprometido e na maioria das vezes também nós vemos as complicações que as pessoas estão desenvolvendo, né, que são as tromboses, que é do sistema circulatório e com certeza, né, pessoas que estão com COVID que vão para UTI têm um risco grande de morte. E paciente de risco, o que é esse paciente de risco? Ele possui alguma condição potencialmente determinante de instabilidade. Esse paciente de risco a gente classifica mais em pacientes acidentados, né? Então, teve um acidente grave, comprometeu esse sistema, alguns sistemas, né, biológicos, alguns sistemas orgânicos, e ele tá com essa potencial e determinante instabilidade, tá? Então, ele necessita desse cuidado, né, na unidade de terapia intensiva. Então, esses dois são bem distintos para a gente entender o tipo de paciente que a gente vai encontrar nessa unidade de terapia intensiva, tá? Nessas duas situações, pessoal, a gente visualiza, né, esses clientes, né, esses pacientes em situações críticas de saúde, tá? E eu vou deixar uma perguntinha aqui para vocês, mas não é para vocês responderem agora, tá? É para vocês se perguntarem conforme o conhecimento de vocês aí, tá bom? Que são essas patologias que podem levar esses pacientes a esse estado, tá? O que de fato, né, no entendimento de vocês, é essa situação crítica, tá bom? Fiquem com essa pergunta aí, pensem, tá? Pensem bem, observem, vejam a fundo, tá? Pensam nisso, o que são esses pacientes, né? Quais são as patologias que mais levam esses pacientes a esse estado grave, esse estado crítico. No momento que nós estamos vivendo é o COVID, né? Que a gente tá aí acelerado, mas não só no COVID, eu não quero que vocês pensem somente no COVID, tá bom? Sem ser COVID, tá? E o que de fato é considerado essa situação crítica, sem ser o COVID, eu quero que vocês pensem em outras patologias, em outras doenças. E esse paciente grave crítico, né, aquele que vai apresentar essa instabilidade de um ou dois mais sistemas, né, devido a alguma alteração aguda ou agudizada, né, que ameaça a sua vida. O que é isso, gente? Devido a alguma doença que ele tem há algum tempo, tá bom? Ou que se tornou aguda, né, devido a ele ter ela consecutivamente, que vai ameaçar a vida dele, tá? E esse paciente crítico, ele está internado nessa UTI também, que pode acontecer devido a uma situação de estresse gigantesca, onde necessite, né, desses cuidados básicos, né, e as suas necessidades básicas também são afetadas. Então, esse paciente crítico aqui, Oi, pode falar. Rosiane tá falando isso. Quer dizer assim que essas doenças podem ser devido a doenças crônicas também? Sim, com certeza. Uma doença crônica que eu posso citar aqui para você, né? Pacientes com falência de rins, né? O que eles têm que fazer? Eles vão fazer hemodiálise toda semana. Por alguma complicação, né? Isso é uma doença aguda, né? Ele ter essa falência dos rins, porque tem pacientes que sobrevivem aí muitos anos fazendo hemodiálise, né? Então, isso pode ser considerado que por alguma outra patologia, né, ele fica internado nessa unidade de terapia intensiva. Então, essa doença é aguda, ela pode ameaçar a vida dessa pessoa. Se ele continuar fazendo hemodiálise e não fizer o transplante de rim, pode ser que ele, porventura, venha a falecer devido a essa falência de rins, tá? Agora, o paciente crítico, que eu quero distinguir bem para vocês, que ele pode estar numa situação de estresse, né, onde as suas necessidades básicas são afetadas, né? Nós vamos falar aqui no próximo slide sobre as necessidades básicas. Essa situação de estresse, igual o acidente que eu falei para vocês, o paciente estava bem, não é uma situação aguda. O paciente estava bem, porventura, pegou o carro, foi para outra cidade. Teve traumatismo craniano, teve hemorragia interna, foi necessário passar por uma cirurgia. Então, isso aí, o que ele foi? Ele foi submetido a uma situação de estresse grande, no qual as suas necessidades básicas foram afetadas. Agora, nós vamos ver no próximo slide o que são essas necessidades básicas, né? Aqui, o pessoal, a maioria da enfermagem, vocês já ouviram falar, é algo que a gente vê lá no início do curso, né?
segundo Maslow, né, 1954, com a citação dele, ele fez essa pirâmide, né, das necessidades básicas, são aquelas que são relacionadas a tudo do ser humano. Exemplo, sobrevivência física, psíquica e espiritual, tá? São necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. Então, a base, o que é maior na pirâmide? A base. O que são as necessidades fisiológicas? Comer, beber, evacuar, né? Urinar. Então, essas necessidades fisiológicas que nós temos do nosso corpo, necessidades sexuais, tá? São necessidades fisiológicas. Elas são consideradas na base da pirâmide, são consideradas maior. Depois nós temos necessidade de segurança, necessidade de sentir-se seguro, né? Depois nós temos as necessidades sociais, de ser aceito pela sociedade, de estar incluso nessa sociedade. Nós temos isso como ser humano. Depois nós temos as necessidades de estima, né? Que são aquelas de ser estimado por alguém, de estar inserido em algo, de se sentir útil. E depois nós temos no topo a autorrealização, né? Que é aquela de você se autorrealizar profissionalmente, na sua vida, tá? Que é o último, né? Não menos necessário, mas colocado em último segundo Maslow, né? Então eu quero que vocês pensem o seguinte: o paciente que está internado em estado grave ou em estado crítico, como eu falei aqui para vocês, que são pacientes que necessitam de ir para a unidade de terapia intensiva, né? Ele vai conseguir ter efetividade nessa pirâmide aqui do Maslow. Ele vai conseguir ter essas necessidades básicas dele, que são as primordiais, que são consideradas primordiais. E o paciente, quando ele está inserido nisso, né, segundo Reichel e Gomes também, ele tem essa necessidade afetada, esse paciente da UTI, em todos os sentidos, né? Então, quando ele tá lá nessa unidade de terapia intensiva, ele tem todo esse complexo sociobiológico, socioespiritual envolvido. Medo da morte, né? Ele tem muito isso. O paciente, quando fala assim, vai pra UTI, né? A gente já pensa isso. Nós mesmo, como profissionais da saúde, falou, o paciente foi pra UTI, a gente sabe que não tá muito bacana, né? Então, esse medo, ele tem esse medo, né, de morrer, ele tem esse medo espiritual envolvido. Às vezes essa pessoa tem algo na vida dele, todo mundo, ninguém quer morrer, né, pessoal? Então, quando você se vê numa situação que pode ter esse risco de morte, você se vê, às vezes, que não viveu tudo que você queria. Então, isso acontece muito, né, essa coisa espiritual envolvida, sócio-espiritual envolvida. E esse paciente que ele é gravemente enfermo, ele tem essa dependência das necessidades, né, das necessidades básicas. Ele vai ser totalmente dependente, alguém vai ter que te ajudar, alguém vai ter que fazer por você, né? Então, isso são características individuais. O banho vai ter que ser ofertado pela equipe de enfermagem, né? Provavelmente ele vai estar com a sonda de alívio, porque ele não consegue ir ao banheiro sozinho. Vai estar usando fralda, vai ter que trocar. Alimentar também, ou vai ser por sonda, né? Ou então pela equipe de enfermagem também. Então, todos esses interesses, né? Todas essas necessidades básicas, elas vão estar comprometidas, vão estar limitadas, né, durante algum período. Então, isso é uma preocupação primária dessas vítimas, tá? O funcionamento do seu corpo, o seu funcionamento necessário, né? Então, pessoal, é isso que nós tínhamos para falar sobre hoje, tá? Amanhã, depois, se vocês quiserem, podem me chamar lá que eu passo os slides para vocês na hora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu acho que se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me falar. Se teve algo que vocês não entenderam, podem falar também, tá? A aula vai ficar gravada. Vocês assinaram aí no chat, pessoal? Assinou todo mundo, né? Vou dar uma verificada aqui. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Foi ótima a aula? Fico muito feliz. Que bom. Fico feliz. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Quem dá mais? Ai, então tá bom. Que bom. Fico feliz que vocês tenham gostado, tá? É bom a gente
a gente aprender, né, sobre coisas novas, né? Então isso é muito bacana, tá? Eu que agradeço vocês, tá? Pela presença de todo mundo. Fico super feliz que 20 pessoas estejam participando da aula. Nossa, muito, muito bom mesmo. Muito feliz, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vou explicar novamente. O grupo lá, só eu que vou estar falando, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no privado, tá bom? Ó, gente, boa noite pra vocês, tá? Foi um prazer imensurável estar aqui com vocês, tá bom? Tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Eu expliquei no grupo passado, semana passada eu passei uns perrengues, eu tive uma crise de ansiedade muito ruim, nossa Deus. Mas agora eu tô bem. Teve uma amiga aqui que me ajudou muito, que conversou comigo, foi muito bacana. Então agora eu tô bem. E tudo vai ficar bem também, vai passando, né? E as coisas vão se ajeitando, tá bom? Então um abraço pra todo mundo, tá? Boa noite pra todo mundo, um abraço pra todos. Oi. Eu não consegui colocar meu nome. Quem tá falando? Eu não... Rosiane? Josélia Maciel, da Luz. Josélia, você não conseguiu assinar aqui no... Não tô conseguindo. Não, mas aí eu coloco seu nome aqui, viu? Pode ficar tranquila. Não, então tá. Josélia. Isso. Pode deixar. Tá bom, Josélia? Que eu coloco aqui. Joia. E qualquer dúvida também, vocês podem me chamar lá, tá bom? Então, um abraço pra todo mundo, tá? Boa noite pra todo mundo. Amanhã eu mando podcast. Amanhã não tem vídeo aula. Eu sempre falo lá no grupo pra vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos, tá? Um abraço pra todo mundo. Boa noite pra todo mundo, tá bom? Vocês podem sair que eu vou pegar a frequência de vocês aqui no chat, tá bom? Um abraço pra todo mundo. Boa noite pra todos. Fiquem com Deus.